mais um dia aqui com vocês, em mais um episódio do Vozes Ancestrais, o Futuro da Nova Terra. E hoje, mais uma vez, em parceria e companhia, né, de Ronaldo Cagizzi, vamos conversar sobre Lemúria, né? Seguindo aí a nossa ordem dos episódios, né? Vocês já estão sabendo, devem estar aqui conferindo com a gente todos os episódios que a gente vem fazendo desde o primeiro. Se não tiver, já fica aqui o convite para você assistir os episódios anteriores, porque dentro dessa nossa ideia, da proposta que a gente tem aqui no canal, é justamente poder falar sobre essas vozes ancestrais, trazer aqui todas as orientações e todos os estudos, tudo aquilo que a gente vem, né, angariando e aprendendo ao longo da nossa história, nesse corpo, vamos chamar assim, né? A respeito do processo de evolução da humanidade, né? Então, como a gente vem dizendo desde sempre, o nosso objetivo é poder compartilhar com vocês cada vez mais esse conhecimento, para que a gente acesse com maior facilidade todo a nossa proposta de evolução, né? E de futuro para o nosso planeta também. Sempre ouvindo essas vozes ancestrais que envolvem aí, né, milhões de vozes, podemos dizer. Mas para falar dessas vozes, a gente resolveu fazer esse ciclo aqui inicial, vamos dizer assim, de pelo menos 5 episódios, onde a gente está em cada um deles falando de uma das civilizações que foram a composição das raças ao longo da história do nosso planeta, né? E hoje nós estamos aí no episódio de número 4 do podcast, mas no episódio 3 das civilizações, né, Rô? Se eu não estou enganada, se eu ainda sei fazer conta, eu acho que é isso. Quarto episódio, agora a terceira civilização. Exatamente, né? Estamos aí na terceira civilização. Então falamos de Tule, falamos de Hiperbórea, né? E hoje sou obrigado a dizer que é um episódio xodó para mim, porque vamos falar de Lemúria, e Lemúria é um tema que permeia todo o meu trabalho, que permeia toda a minha conexão, ou seja, eu poderia dizer para vocês que toda a minha história com a terapia, todo o meu movimento, né, realizado ao longo dos últimos 15 anos, vieram me trazendo exatamente para este momento, que é o momento da memória lemuriana, né, da lembrança sobre quem eu fui, quem eu sou, né, qual o meu papel aqui nesse momento no planeta, e esse papel está diretamente ligado com a história lemuriana. Então, por esse motivo, né, a gente vai falar do meu xodó hoje, né? Mas eu queria que o Ronaldo desse uma introdução pra gente, né? De qualquer maneira aqui, fazendo essa sequência que ele faz com mestria, né? Falando um pouquinho aí, né, dessa transição, vamos dizer, de Hiperbórea para Lemúria, para que a gente possa discorrer um pouco mais, porque eu acho que Lemúria, apesar de ser uma civilização um pouco palpável, né, como a gente já até comentou no nosso primeiro episódio, é pouco palpável porque não tem nada físico que a gente vá lá e fale, olha, isso aqui é Lemúria, dá para pegar, né, foi como é o Egito. Logo, logo a gente vai falar do Egito e vocês vão saber, né, e a gente vai trazer muito essa questão do quanto é bom e quanto é viável, né, é palpável a gente poder ir lá, entrar num templo e sentir o que aconteceu naquele templo há, né, 4, 5, 10 mil anos atrás. Pegar, né? Pegar, né, é palpável. Lemúria não é. Né? Atlântida tá meio termo, a gente pode dizer, né? Quase pegável. Quase pegável, porque já é mais estudada, já tem mais contexto, né? Mais conteúdo sobre Atlântida, mas Lemúria não, ainda é um conhecimento e um movimento muito limitado, né? Eu diria, são poucos acessos e a maioria dos acessos canalizados, mas ainda assim a gente pode dizer que é mais acessível do que Tule e Hiperbórea. Com certeza. Né? Então, queria que você começasse aí dando essa introdução, né, essa transição de Hiperbórea para Lemúria, para aí a gente poder falar um pouco mais de Lemúria, então. Em primeiro lugar, boa tarde, né, para todos. Boa tarde, boa noite. Boa noite, né? bom dia. Boa tarde para boa noite, né? 6 da tarde é o horário. Boa tarde, boa noite. Horário do crepúsculo. Para quem tiver com insônia também, boa madrugada e etc, né? Mas eu estava pensando, jamais eu imaginei que meu sonho de criança era ser arqueólogo e eu ia partir para escavações tão profundas
Como essa, né? Voltando alguns milhões de anos para trás no nosso planeta. E talvez começar a escavar até fora desse planeta, né? Mas é importante a gente dizer que a finalidade da gente falar desse assunto é a busca de quem somos, né? Sim. Acho que é legal a gente, apesar de ser repetitivo, mas isso, o que eu vou dizer agora é quase uma terapia, que ele seja uma forma de aprendizado, de a gente descobrir de onde viemos e para onde vamos, né? E se a gente pegar essas duas pontas, de onde viemos para onde vamos, nós vamos achar um cara aí no meio disso, né? Que, como diria o Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? Tá entre Somos de nós, onde né? viemos lá para trás e para onde caminharemos o futuro da nova Terra. Só que nós estamos aqui. Uhum. E esse aqui tem a ver com as 5 raças que a gente está falando. Este aqui são 5 raças, Sim. né? Isso que é importante. Somos, eu, Ronaldo, você, Vanessa, somos as 5 raças. Todos vocês, viu, É. gente, também. É nosso amigo aqui também, toda a galera que está nos bastidores aí, aliás, obrigado por todos vocês. Também são seres que compõem as 5 raças. Não, a gente não pode se iludir que passamos por aqui, pulou uma, veio a outra. Não. A gente vem nessa história continuamente, desde a primeira até a nossa, que é a quinta, a própria quinta, né? Repetindo, começa no Egito e a gente perdura por hoje, pleiteando ir para a sexta, né? Mas é importante a gente ter essa noção da cronologia, porque a gente vai vendo a evolução e comparando até com o seu dia a dia. Porque o seu dia começa de uma certa forma e termina de outra, onde você modificou. Uhum. Você acorda de manhã de uma forma e lá no final do dia você estará de outra. A civilização acorda lá em Tule, né, vindo das estrelas, e hoje nós estamos de outra forma. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou perder o fio da meada do programa, eu não posso deixar de falar, gente. Se eu fosse depender do jeito que eu acordo de manhã, em comparação às raças e a Tule, eu tava bem longe, viu? Bem ruim, porque de quinta dimensão não tenho nada de manhã, viu, gente? Mas eu entendo o que você quer dizer, né? Não tem mesmo. Acorda com mau humor às vezes. Mas é legal a gente entender isso, porque esse processo de transformação, que até motivou a construção do canal e tal, e a gente entender como é que isso vem para o dia de hoje, como lidar com isso hoje, né? Isso já vem acontecendo desde o início de tudo, né? Alguns milhões de anos, né? E Lemúria surge num momento crucial, né? A gente já falou de Tule, raça polar, primeira raça. Se aventura para sair fora desse círculo polar. Vai para Hiperbórea, fora desse círculo Fora boreal. Da aurora boreal, né, galera? Fora E do começa a querer se solidificar como uma civilização, como uma nova raça, né? Uma nova espécie, em um ambiente que lá atrás era só gelo. Uhum. Então começa a migrar para fora dessa zona gelada, e aí, obviamente, desde o campo físico até o campo energético espiritual, eles se modificam. E Lemúria, no meu modo de ver, né, simplório, e como a Vanessa disse, tem muito pouca literatura, tem muito pouco estudo científico disso, ou comprobatório, para quem é um pouco mais cético, vai ter uma certa dificuldade de achar informações dando no campo da ciência convencional sobre Lemúria. Até porque essa questão das datas, gente, isso é uma coisa interessante, né? Como a gente gosta muito de traçar esse cronograma, né? A gente procura colocar essas datas que a gente encontra nas literaturas e casar tudo isso, e é muito controversa as datas relacionadas aos processos lemurianos e Atlante, né? Alguns autores vão dizer que Lemúria e Atlântida coabitaram num determinado período de tempo, outros vão dizer que não coabitaram, que uma fundou primeiro depois da outra. Tem
históricos de 3 processos de afundamento de Atlântida. Então, essas datas, né, essa cronologia, a gente pode dizer, ela não é uma cronologia exata. Sim. Né? O que a gente consegue fazer, e até a gente começou falando um pouco disso, porque foi uma discussão dessa, que a gente vai trazer um pouco hoje aqui, que fez a gente ter a ideia, inclusive, de construir o podcast. Porque a gente tem uma série de aspectos que convergem, vamos dizer assim, para o mesmo ponto de origem, que é esse ponto da constituição do homem a partir do ser lemuriano. Sim. Né? Então, é como se a gente tivesse uma grande cisão aí nesse momento da transição de Hiperbórea para Lemúria, apesar de que não é bem uma cisão, é uma continuidade do processo, né? Mas uma continuidade numa mudança de estado daquele ser, né? Uhum. É exatamente o momento em que esse ser hiperboreano, que era um ser cristalino, já numa frequência mais multidimensional, se transforma, né? Na verdade, ele se modifica nesse padrão a partir dessa história de Lemúria, e é aí que entra essas convergências dos estudos, vamos dizer assim. E aí, não querendo te interromper, mas já interrompendo, né? O que eu queria era que você contasse para o pessoal, até para eu pegar o gancho aqui seu depois, né? Para a gente poder fazer essa comparação com a parte do meu estudo lemuriano, que é justamente essa historinha da constituição da Terra que existe na mitologia, na própria mitologia egípcia. Né? Quando você fala de Num, quando você fala do oceano primordial e tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque essa parte da história do Egito, da mitologia egípcia, sobre essa constituição do planeta, ela conversa muito com a formatação e a história da hierarquia espiritual que gera a vinda dos seres de Mu para a constituição do homem lemuriano. Então, eu queria fazer... Gente, confuso, né? É muito nome. Mas a gente vai explicar em detalhes. Mas eu queria que você fizesse isso, então. Que você contasse para a gente um pouco sobre essa história inicial aí, né? Do universo, que, aliás, eu acho muito romântica a visão da mitologia egípcia. Eu acho muito bonita. Bastante, né? bastante. E que você pudesse... Bastante simbólica. Né? Que você pudesse contar isso pra gente, para que depois eu pegasse esse gancho e comparasse com essa visão da hierarquia espiritual dos mestres ascensos e da constituição de Lemúria nessa linhagem. Ok. Só complementando, Lé, é importante a gente ter uma noção de geografia, olhando para o planeta e vendo, por exemplo, esta divisão aí que está na tela, que não era assim, né? Sim. Então, nós estamos falando de um bloco de terra, uma grande esfera de água, e nela a existência de um bloco apenas, ou que nós chamamos de continente hoje. Era um grande continente, um bloco só de terra, que partia do polo norte e se espalhava. Né? Se espalhando, formando o que a gente chama de calota. Né? Aquela forma que cobria ao redor do polo norte. Então, é fácil entender que sai daqui do meio, do gelo, e vem se expandindo para fora. Né? Okay. Em direção, como eu cito, ao oceano, né? Em todos os sentidos. Tá? Ter essa visão é importante para a gente entender onde que vai parar isso, e depois começa a questão das quedas. Né? Essa que os continentes se separam, começam a se separar. Começam aquela segregação de continentes isolados desta grande massa, começam a separar. E aí um vai para cá, outro vai para lá, e começa toda essa história das quedas. Eu acho que até vale fazer uma observação aqui, né? Vocês viram que tem assunto muito, né, gente? Muito assunto, muito. Então, vale a gente fazer uma observação aqui, que é assim. Todos os processos onde a gente vivencia movimentações das placas tectônicas, vocês vão perceber que eles regem grandes mudanças na estrutura planetária. Não só geofísicas ou geológicas, não só nesse sentido, mas no sentido da constituição das raças, no sentido do despertar das memórias, nas movimentações dos nossos DNAs, inclusive.
Tá? Então vocês vão perceber que cada vez que a gente tem movimentos tectônicos, a gente está passando por um processo de alteração e de movimentação que não é só planetário, é também do microcosmo. É um movimento que também acontece no nosso individual. Então, isso vale para a gente pensar numa separação continental como essa, período de Pangeia, quando esses continentes começam a se reestruturar e a se subdividir. A gente pode pensar desde um nível desse, que é um grande movimento tectônico praticamente do próprio planeta como um todo, mas a gente pode pensar também em movimentos menores, como terremotos que a gente acabou de experienciar aí em alguns lugares no planeta, né? A gente teve aí terremotos e tsunamis de 2007, 2010, 2011, 2017, tivemos agora em 2023 de novo, e todos esses movimentos estão despertando determinadas memórias, estão mexendo na própria constituição geológica do planeta, está mexendo na grade cristalina, está mexendo na grade magnética e automaticamente vai mexer no nosso ser, no nosso microcosmo, né? Então também está trazendo para a gente um despertar de algumas memórias específicas e de alguns movimentos necessários para o nosso agora. Então isso acontece desde lá, né? Com certeza. Desde o início, e ainda acontece e vai continuar acontecendo, né? Por isso que a gente vê muitas vezes dentro de um processo de previsões e até mesmo de histórias, né? E canalizações de pessoas para o futuro, muitas informações a respeito do que a gente chama de desastres naturais, né? De questões climáticas, catástrofes, porque esses passos do planeta, esses processos no planeta são grandes movimentos que acontecem, inclusive dentro de nós. Esses movimentos chamam, a gente poderia dizer assim, eles são aqueles grandes impactantes dos movimentos de mudança do macrocosmo e do microcosmo. Então, é natural que a gente ouça falar desses processos desde sempre, né? E esse movimento dessa subdivisão de Pangeia nada mais é também do que um movimento de evolução de toda essa estrutura, né? Eu acho muito importante a gente abordar esse aspecto, primeiro para a gente começar a entender que isso é muito menos místico e é muito mais natural e biológico do que outra coisa. É uma evolução natural das coisas, né? Os seres que vêm lá de Túlia, Telemúria, né? Hoje, a Telemúria, né? Os próximos que virão. Hoje faz de conta que só tem Lemúria, só até Lemúria hoje. Eles vêm evoluindo fisicamente, biologicamente, quimicamente, se adaptando às condições do meio ambiente, como acontece até hoje. Sim. É uma coisa extremamente natural e é um processo de evolução de todos os seres, inclusive este ser chamado planeta Terra. E é muito fácil entender isso. Eletromagneticamente, como eixo, todo o cosmo está em alteração a todo tempo, né? Por exemplo, o nosso planeta está mudando a inclinação do eixo, esse eixo central. Então, se isso aqui fosse o planeta, esse copo d'água fosse o planeta, vai derrubar. É muito fácil de entender que está tudo calmo aqui. Mas esse eixo do planeta está mudando. E se eu mudo para cá, esse lugarzinho aqui, que estava banhado pela praia, vai chegar uma hora que ele não vai tá mais. secar. A compensação, este aqui que era deserto, vai ser inundado. Isso é natural. E a placa é como se a gente olhasse esta sala e o continente único, né, era esta mesa. O primeiro movimento do planeta, assim como a gente faz as nossas arrumações em casa, ele é mais brusco, ele é mais violento. Então, rupturas grandes, né? E severas, de dimensões muito grandes. Uhum. Depois, a hora que você muda a mesa de lugar, você põe ali, opa, deu uma ajeitada. Mas não ficou legal ainda, dá aquela outra ajeitadinha. Vai ajeitando aos poucos. Aos pouquinhos. Né? É o que a gente percebe hoje. Terremotos, né? Os tsunamis, que são movimentações das placas no fundo dos oceanos. Então, essas coisas estão se acomodando e à medida que esse planeta vai inclinando, mudando a sua inclinação, as coisas também vão mudando de lugar e vão se ajustando. Agora, num nível mais
é menos intenso, apesar da gente achar que é uma catástrofe, aconteceu agora lá no Oriente Médio, uma coisa até lamentável, né, o número de pessoas que se vão, mas é parte Faz do parte do processo processo de evolutivo. ajuste desse ser chamado planeta Terra, que também está em evolução, né? Mas voltando Mas lá. conta lá É. pra gente dessa visão da mitologia egípcia. Muitas filosofias, né? E quando eu digo filosofias, eu queria deixar bem claro que não tem nada a ver com aspectos religiosos, né? Em todas as religiões sempre haverá um fundo filosófico e de estudo. Todas elas, todas, sem exceção. Em todas essas filosofias, os pensadores de cada filosofia tinham como início de tudo o que a gente poderia chamar do nada, né? Esse fundo preto que há aí na tela, sem absolutamente nada, nenhum astro, nenhuma estrela. Então, algumas filosofias chamam de o vazio. Então, era o vácuo, preto, o início de tudo, o preto, né? E aí a gente já começa a entender um pouco das representações, até das cores na presença da vida em todo o cosmos. Desse chamado oceano primordial, que é assim que o Egito chamava, o oceano primordial, na época chamado de Num, que é o nada, brota, e a mitologia vai muito precisa, e a gente estudar isso a fundo nos traz um conforto muito legal, né? Que brota o primeiro som. Então a primeira coisa que existiu no nada, no vazio, foi um som. O som, a primeira emanação do Criador, foi um som. Desta emanação surge, nasce uma flor de lótus. Uma flor de lótus azul, que até hoje no Egito ela existe, fisicamente está lá. E é representada, né, em muitos lugares. Que é a representação que hoje a gente entende. No Egito, por exemplo, a cor do lápis lazuli vem desse azul. desta flor que dá origem a toda a vida de todo o universo. Criada essa flor, começa o movimento da criação, onde Atum, ou Atum-Ra, ou Ra, como eles vão achar com vários nomes, dele mesmo, e aí eu acho que eu já vou te dar um gancho, dele mesmo, em si mesmo, ele se auto-reproduz. Ele se auto-fecunda, porque ele é tudo em si mesmo. Os dois em si mesmo, né? E ele gera as primeiras gerações dos deuses e começa a criação dos planetas, dos astros, das estrelas, de toda a movimentação do cosmos. Os primeiros, por exemplo, um deles, Thoth, talvez você vá falar dele, porque ele aparece em Lemúria en passant, para lá e para cá, né? Chamado o arquiteto do cosmos, é o braço direito de Atum, ou de Ra, na arquitetura e no funcionamento deste universo. Então, Thoth é o criador de toda essa sistemática de como as coisas... É um engenheiro, podemos dizer assim, né? O título dele, de verdade, é arquiteto do cosmos. Arquiteto. Né? Então, ele que é o projetista de tudo isso. Ele não vai pôr a mão na massa, ele vai projetar. Então, ele está com a régua, a caneta e o cálculo. Fazendo lá... Vai ser assim, vai funcionar assim, né? E aí, a partir de algumas gerações desses deuses, e chamados deuses, mas são forças cósmicas, espalhadas por todo o universo, são onipresentes e oniscientes, criam-se as primeiras gerações dos deuses que habitariam os planetas. Em especial, o nosso aqui, surge a primeira geração de que a gente chama de deuses encarnados, né? Que são Osíris, Ísis, Néftis e Sete. Então, o Criador, que criou tudo em si mesmo, ele se autofecundou e deu origem à primeira vida, cria para morar aqui 2 casais. Obviamente, isso é um arquétipo, né? Então, a gente está falando
forças masculinas e forças femininas unidas para começar esse movimento de habitar o planeta, ainda como deuses, né? E aí precisamos sempre tomar cuidado, né? De deixar a religião de lado e olhar a coisa como um arquétipo, como uma explicação figurada do que realmente acontece no cosmos. Né? E a criação, a partir desse oceano primordial, ela dá essa conotação da universalidade, que tudo parte desta única fonte criadora, né? Inclusive nosso planeta. Quando a gente fala deste planeta, a gente começa a ver na mitologia da criação as primeiras gerações de deuses, então estou colocando o criador aqui, Atum, e a primeira geração que habitou o planeta. Mas entre esses dois... Era aí que eu queria. Algumas gerações dessas forças cósmicas, e aí, de novo, a mitologia é muito clara, sempre é dupla. Os dois primeiros filhos de Atum é o ar e a umidade. E era um casal. Né? Uma energia masculina, uma energia feminina. Esses dois geram outro casal, Geb e Nut, o céu e a terra. E se a gente começar a fazer uma correlação, então o cosmo, todo o universo, nasce de uma autocriação, e é isso que acontece todo dia. O universo está se autocriando, se autorreproduzindo, autoevoluindo, sob o comando de uma força maior que está nele mesmo. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o planeta Terra, nós 70% água. Quando a gente olha o ser humano, é 70% água. Quando a gente olha todo o universo, os dois elementos que mais estão presentes no universo e compõem quase 80% de tudo que tem no cosmos, no espaço, é hidrogênio e oxigênio, que geram o ar e a umidade. Né? Então, o Criador cria o ar e a umidade, então ele está começando a habitar com algum elemento, ainda um elemento químico, todo o universo, todo esse oceano primordial. Por isso que se chama de oceano primordial, que basicamente esse preto, esse vazio, se transformou num grande oceano, um grande acúmulo de água. Né? Depois ele cria o céu e a terra, Geb e Nut. E entre esses dois deuses, e a mitologia até conta uma historinha, Tote, por exemplo, tem uma participação muito grande num babado da mitologia, assim, numa fofoca da mitologia da criação do universo no Egito, que Geb e Nut quiseram se relacionar para criar novos filhos. Só que Atum proibiu essa relação. Ele não queria a união do céu e da terra. Mas Geb e Nut se nutrem de um amor incondicional do cosmos, que a gente já sabe como é que isso funciona. A mitologia diz que eles tinham um amor que era maior do que o próprio universo. Mas o pai proibia. E Tote, o arquiteto de todo o funcionamento do cosmos, dá um jeitinho dos dois se encontrarem. Gente, fala aqui para mim, fala aqui, se isso não lembra a nossa história católica, na filosofia do catolicismo, quando a gente fala de Adão, Eva, Lúcifer e Lilith, veja se a gente não está repetindo a mesma história. Veja que é Adão e Eva, Lúcifer e Lilith. Sim. Né? Um faz ali a intervenção, o pai reprova, os dois querem se unir, alguém vai lá e dá uma ajudinha por fora, né? Coloca uma maçã na história, você ali mordida, né? E a gente vai, assim, conseguindo costurar um pouco, né, essa história, porque o que eu quero mostrar para vocês aqui? Como essas filosofias, na verdade, no fundo, elas trazem o mesmo conceito. Sempre. A mesma informação, todas elas. Porque o que a gente vai trazer aqui nessa visão da hierarquia espiritual lemuriana é a mesma coisa,
né? Vai ser exatamente a mesma repetição da história, o mesmo padrão, com personagens diferentes, com nomes diferentes, com estruturas diferentes, mas a gente está sempre repetindo a mesma história, né? E em algum momento a gente vai trabalhar justamente aqui com vocês para a gente ver essa história mais de perto, porque no final das contas acaba sendo simples, é Muito. complexo, mas é simples a origem. Porque sabe onde a gente vai acabar? A gente vai acabar essa história descobrindo o porquê que a gente precisa tanto ser amado. Por que que a gente busca tanto esse amor que a gente não sabe nem qual é? Tanto esse reconhecimento que a gente não sabe nem qual é. Né? E como humanos hoje a gente está nessa busca infinita por esse processo que na verdade começou aí, nessa história. Né? Então vou deixar o Ronaldo aqui terminar a história da mitologia egípcia para a gente poder falar na visão lemuriana desse processo. E aí, quando eles dão essa escapada, né? Capitaneados por Tote, e como ele sabia como tudo funcionava, ele tinha jeito de dar uma camuflada e esses dois poderem se amar e se relacionar. E a mitologia conta que deste amor, Geb e Nut, o céu e a terra, nasce a primeira geração dos deuses encarnados. Esses quatro que eu citei. Osíris, Ísis, Néftis e Sete. Os 4 irmãos que vêm habitar, de fato, a terra. Então, se você olhar toda a história que a gente está contando agora, existia um momento zero no universo em relação ao nosso momento planetário hoje. De repente, alguns seres cósmicos são criados. Sully. Extremamente sutis, habitando todo o cosmos, com todas as potências, ligados diretamente, filhos direto do Criador. Depois esses seres evoluem e começam a se relacionar entre si. Geb e Nut, por exemplo, o céu e a terra. E desta geração de deuses, começam a nascer um ser já densificado, vamos dizer assim, quase em carne e osso, né? Já habitando o planeta de forma física e mais densa. Vou dar um gancho. Dizem que esses deuses, e as mitologias retratam isso nas paredes dos templos, eles tinham mais ou menos 2,5 metros a 3, e conviviam com seres humanos numa relação harmônica do dia a dia, né? Seres humanos na altura normal e eles maiores, grandes, e eram tidos como os grandes deuses que reinavam sobre todo o planeta, né? Então a gente começa a entender uma correlação deste momento da criação, a chegada de forças cósmicas e seres sutis para um projeto da criação de um ser que é mais humano, vamos dizer assim. Que chega aqui, tem um céu e a terra, e a união desses dois seres, simbolicamente, dois, gera esta geração de seres que tinham condição de habitar e viver na Terra numa boa, né? E aí, no meu humilde estudo, a gente está falando da geração lemuriana. Sim. Né? Do projeto. A fase do projeto humano entra na fase lemuriana. Eu acho que é interessante a gente observar, né, que quando a gente está falando de uma filosofia de uma determinada civilização, como aqui no caso o Egito, e a gente está falando de uma filosofia que veio depois de Lemúria, né, obviamente, assim como nós hoje, quando falamos o próprio catolicismo, né, que veio também já aí na sexta raça, né? Ele vem trazendo um conteúdo e um contexto de explicação da criação do universo, da criação do planeta, embasado, obviamente, na filosofia e no entendimento dele, mas contando a coisa lá desde o início, né? E a mesma coisa a gente pode falar da civilização egípcia. Eles estão contando a história da formatação do universo, ou seja, da formação do universo, a partir da filosofia deles, né, da visão deles, mas desde o começo. Né? E quando a gente está falando aqui de Lemúria, né, quando a gente começa a falar de Lemúria, que você acabou de dizer, né, é como se a gente estivesse falando de uma civilização onde a gente começa a ver o homem como ele é hoje, né, a gente vai estar falando de uma civilização que viveu exatamente o momento.
né? Então, tudo que veio depois de Lemúria são civilizações que usam as suas próprias filosofias para contar o que ocorreu na formatação, né? Na formação Sim. de todo esse planeta. Lemúria é a civilização falando dela mesma, né? Ela está falando do processo de formatação na fonte, na origem. Então, por isso que a gente ouve muito falar que Lemúria é a origem, né? Tudo que a gente vai trabalhar na origem do ser humano, a gente vai trabalhar na civilização lemuriana, né? Porque é lá que esse movimento começa a se constituir. E dentro dos estudos, das canalizações e dos processos lemurianos, o que a gente vem ouvindo, né, e o que a gente vem sabendo, né, de toda essa constituição, é que num determinado momento dessa constituição planetária, a gente tem aí, começa a falar de Lemúria, a gente começa a vir uns nomes esquisitos, né? Então, a gente pode falar que a gente tem aqui, vamos pensar, eu acho que é importante pensar em um tema específico antes da gente entrar literalmente nesse contexto, que é preciso que a gente tenha uma visão menos linear e mais multidimensional das coisas para que a gente possa começar a compreender esse formato. Então, eu, Vanessa, gosto muito de usar uma forma didática de trazer um pouco desse contexto, até porque é complexo, como se a gente estivesse trazendo para uma realidade nossa aqui de hoje, do dia a dia, comparando muitas vezes com uma realidade. Então, vamos pensar nessa formação cósmica como se fosse uma grande empresa. Porque quando a gente pensa na empresa, a gente consegue trazer esse tema que é muito multidimensional, que é muito viajada na maionese, vamos falar assim, para um contexto mais real, mais linear, para a gente conseguir entender melhor o que isso quer dizer. Tá? Então a gente pode pensar assim, dentro de uma empresa existe uma grande estrutura hierárquica, ok? Onde a gente tem lá o CEO, o dono da empresa, o CEO, a gente pode ter um conselho, muitas vezes, dependendo do tipo, né, do tamanho da empresa, tem um conselho de pessoas que administram essa empresa e várias outras hierarquias que vão até chegar no funcionário lá, né, que está na frente do cliente. Então, se a gente pensar nessa estrutura empresarial, a gente pode olhar para esse momento planetário, onde a gente diz assim, olha, existe um grande conselho, que é um conselho galáctico, que a gente chama assim mesmo, né? De conselho galáctico, ou seja, um grande conselho, um grande grupo de seres estelares responsáveis pelo movimento que está acontecendo no desenvolvimento e na evolução, vamos chamar assim, do cosmos, de uma forma toda. Então, o planeta Terra, dentro da visão desse conselho, é mais um. Né? É um de 1 milhão de universos e planetas que nós sabemos ser infinitos na estrutura deles. Então, aqui já vem o primeiro parênteses, que eu acho que a gente não tem como pular, que é muita prepotência humana acreditar que só existe vida inteligente na Terra. Começa daí. Né? Ah, só existe ser encarnado na Terra. Não dá, né, gente? O negócio é infinito. Como é que a gente vai afirmar uma coisa dessas, né? Então, já quebra aí o nosso primeiro paradigma, esse processo. Segundo, essa estrutura, que é essa confederação galáctica, esse conselho galáctico que a gente está falando, ele traz para nós exatamente uma visão do que estava acontecendo no planeta naquele momento. Ou seja, então agora a gente para de olhar para o cosmo e vamos olhar para o planeta Terra como um ser em evolução dentro do todo, né? Já é um microcosmo do macrocosmo. A gente tinha aqui na Terra, então, seres de Thule, que chegaram na calota lá polar, chegaram lá no polo. Depois de um determinado tempo, começaram a se readaptar e foram se espalhando, Hiperbórea, né? Foram passando ali além da área das auroras boreais e foram se espalhando nessa terra ainda chamada Pangeia. Migrando para fora do polo. Para fora. E aí começa a se perceber o quê? Olha, essa civilização precisa estar em ressonância com este planeta para poder seguir adiante.
Então, não dá para a gente ter um planeta onde existe terra firme, onde existe ar e umidade, onde existe água, onde existe toda a estrutura química do nosso planeta, com seres de quinta dimensão, na frequência cristalina que a gente tinha dos hiperboreanos, né, aliás, vivendo num planeta que tinha uma condição bioquímica diferente desses seres. Então, a primeira necessidade que surge é de readaptação bioquímica deles para que eles pudessem realmente se manifestar no planeta, né? E fazer esse processo de igualar o nível bioquímico para poder ressoar energeticamente e elevar o padrão vibratório desse planeta junto, né? Qualquer coisa que a gente vai trazer, a gente até falou disso já, né? Eu quero quebrar o copo de cristal, eu preciso entrar em ressonância com o cristal no mesmo timbre para poder fazer com que ele quebre. Então, no caso do planeta é a mesma coisa. Precisava densificar a energia desses seres para que eles pudessem igualar a ressonância bioquímica com o planeta, para que eles pudessem elevar o padrão vibratório junto de ambos, né? O que acontece aí? Essa hierarquia começa a perceber que da maneira como a coisa estava fluindo, ou seja, da maneira como, por mais que os hiperboreanos fossem mais elevados, cristalinos, a diferença de ressonância que existia entre a bioquímica do planeta e esses seres não ia dar certo. Ia dar ruim, não ia funcionar da maneira como estava acontecendo. Então, eles precisavam de uma intervenção. E a gente não pode esquecer que neste mesmo período, né, existiam e continuam existindo interferências externas que não são a favor da evolução de todo o processo, né? Sempre tem aí as energias que correm pelas beiradas, né? E que tentam, muitas vezes, interferir nos processos evolutivos. Sempre teve. Partido de oposição sempre existiu. Então, isso faz com que estes seres comecem a buscar alternativas para tanto se isolarem do que está acontecendo no externo, nas brigas, né, pelo planeta e tudo mais, e começam a criar uma estrutura para o desenvolvimento desses seres. Bom, o que acontece? Nesse momento, a gente recebe essa necessidade de alteração bioquímica. E os chamados nossos pais, que são os pleiadianos, que foram aqueles seres que evoluíram tecnicamente antes do planeta Terra, se programam para chegar até o planeta Terra e auxiliar na nova formatação de DNA. Né? Então, a gente tem essa mesma história repetida na condição lemuriana e a gente tem o mesmo padrão da história contada lá na Austrália pelos habitantes da região ali da Austrália, porque depois os continentes se separaram, né? E a gente está falando dos mesmos seres que viveram a mesma história, só que cada um conta na sua mitologia, na sua linguagem. Mas, enfim, nesse momento, as mães pleiadianas, então, se propõem a vir para o planeta, seres estelares que chegam no planeta Terra e que permeiam a alteração dessa estrutura de DNA. Então, esse DNA começa a ser modificado para se tornar um DNA de densificação bioquímica para que a gente possa chegar nesse mesmo padrão ressoante do planeta. Isso acontece criando este padrão de DNA que a gente tem hoje. Então, por mais que a gente possa dizer assim, olha, a terceira raça é Lemúria e hoje nós somos, né, a sexta raça, o DNA é o mesmo. A constituição de DNA é a mesma, desde lá até aqui. 23 pares de cromossomos e um 24º par quântico. Um 24º par que aparentemente não se vê na ciência. Né? Que a gente não vê na nossa história da ciência e estudos científicos. Quando você vai analisar o seu DNA cientificamente falando, nós vamos ter 23 pares de cromossomos e vamos ter ali o que a gente já falou também em outros episódios, que 5% dessa estrutura genética é realmente a nossa genética. Os outros 95% é considerado pela ciência lixo, né? É considerado algo que é descartável. Ainda não tem uma aplicação. Porque não tem nenhuma aplicabilidade, porque ninguém conseguiu estudar.
né? E a informação é muito simples, não conseguiu estudar exatamente porque estes 95% do DNA é o 24º par. Pode ser chamado de 24º par. A única coisa é que a gente ainda não sabia quando se começou a falar nisso, e hoje já se tem esse estudo um pouco mais elaborado através das canalizações, é que esse 24º par quântico é exatamente onde nós temos 13 filamentos de DNA. Ou melhor, podemos falar 11, porque os outros 2 filamentos estão nos 23 pares. Então, imaginem que a gente tem uma estrutura, e aí precisa ter uma amplitude multidimensional aqui do nosso pensamento linear, para pensar o seguinte: ao todo, na estrutura do nosso DNA, são 13 filamentos, ou seja, 13 fitas. Quando a gente vê uma imagem do DNA, qualquer lugar que a gente veja uma imagem de DNA, vocês vão perceber que são 2 fitas, que elas se entrelaçam. E a gente pode dizer que a ciência só consegue enxergar essas 2 fitas, mas nós temos 13 dessas fitas, 2 visíveis e 11 que não são visíveis. Sendo que as 13 aparecem entrelaçadas exatamente dentro das nossas estruturas cromossômicas de 23 pares e mais o 24º par quântico. Então, é óbvio que cientificamente e naturalmente a gente não compara fita de DNA com par cromossômico, porque estruturalmente são 2 coisas diferentes. Mas a gente sabe que o DNA está dentro do cromossomo, ok? Então isso não tem, eu não vou dar uma aula de biólogo aqui ao Ronaldo, né? A gente não vai entrar aqui no mérito da aula de biologia, né? Para detalhar, né? Nesse nível a genética do ser humano. Mas a gente sabe, e qualquer lugar que você pesquisar aí no Google, você vai ver que tem essa informação da constituição, ou seja, todos os nossos cromossomos, eles são constituídos do nosso DNA, né? É um DNA, ó, enroladinho, parece um cordão de lã, né? Tão torcidinho que ele vai lá formatando o nosso cromossomo. Ou seja, todos eles têm os 13 filamentos. Só que a gente só reconhece 2 filamentos nesse momento, né? Então, a gente tem mais pelo menos 11 filamentos para ser ativado ainda dentro de toda essa estrutura. Uhum. E este 24º par quântico traz o que a gente chama de informação quântica, ou seja, as informações do nosso próprio processo evolutivo, a informação que nos deu a condição de ser um ser que tenha a capacidade de reconhecer a sua divindade. É quase que dizer assim, olha, entre outras palavras, que esse 24º par traz a memória e o reconhecimento de quem nós somos em divindade. Então, é lá, nesse 24º par, que está a nossa própria divindade, aquilo que a gente tem que ficar procurando o tempo todo. Sabe aquela, quem sou eu? A gente acabou de falar, né? Todo o trabalho das vozes ancestrais é mostrar para nós o processo de autoconhecimento, o processo de voltar na nossa origem e entender quem nós somos. Essa informação está lá. Tá lá no 24º par. Só que ele é o 24º, tá escondido de tudo, né? Não tá reconhecido por nós como humanos. Exatamente porque depende da gente galgar toda uma história aí ao longo dessa estrutura para poder acessar essa informação. E eu diria para vocês que esse momento é agora. Né? Ou seja, esse é o momento da transição, que é mais do que uma transição planetária, o que a gente está vivendo. A gente vai fazer um episódio para falar só sobre dessa questão, mas a gente está vivendo mais do que uma transição planetária, a gente está vivendo uma transição de raça. Por mais que essa transição ainda seja longínqua, né? Pode ser que tenha aí 200 milhões de anos pela frente para acontecer, querendo ou não, a gente já começou. Né? A gente está sendo a semente desse movimento, dessa transição. E por isso essas memórias e essas informações estão chegando agora. Porque a gente precisa que elas cheguem agora. Né? Não tem como ser diferente disso. Tá? Então, o que é legal a gente saber aqui efetivamente sobre essa estruturação lemuriana? Que neste momento, essa hierarquia espiritual intervém no processo para que seres estelares cheguem, façam essa alteração de DNA, promovam essa constituição deste ser com uma nova estrutura e abre-se espaço, né? Porque não é simplesmente assim, as mães pleiadianas vêm aqui, faz uma inseminação artificial
e nasce um novo ser com 24 pares de cromossomos, 23 físicos e um quântico, né? Não foi bem assim. Muitos seres também foram trazidos de fora nesse momento. E esses seres que foram trazidos de fora foram os seres considerados os seres de Mu, um local que estava fora do universo do qual a Terra faz parte. Então, é um universo chamado universo de Dao, que a gente praticamente não encontra nada sobre ele. São canalizações aí feitas, né? E eu diria para vocês, muito do que eu trago do conhecimento, eu trago com base nas canalizações do Lee Carroll por Cryon, eu trago pela Aurélia Jones, que também faz toda a conexão com Telos e a Dama, principalmente eles, né? E o próprio James Tiberon, que canaliza Metatron, que também traz muitas dessas informações. Então, é um compilado dessas informações todas que eu costumo trazer aqui para vocês na partilha dessas informações e um pouco das coisas que chegam para mim também. Mas o fato é que neste momento a gente começa a receber estes seres, que são seres desse outro universo, que vêm acompanhados para o planeta, que se promovem mesmo ali, ó, eu vou, né? Se candidatam, eu vou para fazer esse movimento, e chegam exatamente nesse momento, né? Então é como se essas almas, vamos chamar assim, como se fractais destes espíritos, desse outro universo, se permitem chegar até aqui e constituir essa raça que foi denominada de raça lemuriana. E esse nome lemuriano vem de existem várias teorias, né, sobre o nome lemuriano. Alguns falam que é lemuriano porque vem de Mu, né, vem da origem, vem de Mu. Outros vão dizer, olha, Mu era aqui, já antes dessa constituição de Lemúria. Outros vão dizer, é lemuriano porque era uma região de lêmures, né? Dos bichinhos, dos lêmures em si. Então, existem muitas histórias a respeito do nome ao qual foi gerada o nome dessa civilização. Mas o fato é que a gente sabe que o que é importante para a gente ficar, né, do registro dessa civilização lemuriana é justamente a gente entender que é uma civilização divisora de águas, ou seja, formatação dessa terceira raça, dessa constituição do humano como é a nossa estrutura bioquímica hoje, e que permitiu exatamente a chegada de seres estelares nesta estrutura mais densa. Então foram, vamos chamar de corpos preparados para receber esses seres estelares nessa estrutura mais densa. Quando o Ronaldo fala assim, olha, lá na história do Egito, né? Geb e Nut, o céu e a terra permitem-se relacionar para dar origem àqueles 4 seres que são mais humanos, adaptados. É exatamente isso que nós estamos dizendo. Seres estelares, seres das Pleiades se unem a seres que já estavam no planeta Terra, céu e terra, se unem para gerar uma nova constituição bioquímica desse ser que está mais próximo da ressonância bioquímica do planeta para que a coisa realmente possa acontecer. Então é esse cruzamento que eu queria que vocês percebessem, né? Que a gente pudesse entender como é a mesma história contada de maneiras diferentes, com nomes diferentes, mas que a gente está falando da mesma coisa, da mesma fonte, da mesma origem, né? E exatamente por este motivo é que todo o nosso trabalho, tudo que vocês vão ver daqui para frente que vai acontecer, tanto no nível Atlante, como no nível egípcio, como no nível nosso aqui de hoje, né? Que eu nem sei como chamar mais a gente, mas com o nosso ainda nível aqui, né? Ainda aqui. Com o nosso raça ariana, ainda aqui na nossa raça ariana. A nossa busca de cura, na verdade, para os nossos processos, principalmente emocionais, que foram sendo gerados a partir dos registros de memória que a gente foi vivendo há esses milhares de anos, estão nessa origem, estão nessa região, no momento onde houve essa constituição, né? E essa cura... e é exatamente por esse motivo, por a gente ter que buscar essa cura na origem, que tantas memórias lemurianas estão vindo à tona. Porque, de repente, do nada, a gente começa a ouvir falar de Lemúria, né? Lemúria daqui, Lemúria de lá, gente procurando, gente sonhando, gente lembrando de coisas, né? Porque essas memórias estão brotando. Muita gente escrevendo. Né? Exatamente. Essas memórias estão brotando, literalmente, porque a gente está no momento de acessar a informação da nossa origem.
Porque para dar o próximo passo evolutivo, a gente precisa da ativação de todos esses filamentos que foram organizados lá atrás, porque já se sabia lá que a gente tinha um longo caminho pela frente para ativar. Ou seja, era uma história muito longínqua para ativar todos esses filamentos que foram implantados, vamos dizer assim, nessa estrutura daquele homem que foi constituído naquele momento. Aquilo foi implantado lá, era um projeto gigante, né? E a gente está no momento de começar a realmente ativar esses filamentos e toda essa estrutura bioquímica para que a gente possa dar o próximo passo evolutivo, que não é só nosso, né? É um passo evolutivo do indivíduo, mas é um passo evolutivo do coletivo, do próprio planeta, diante de toda essa estrutura cósmica. E, gente, é assim, é muito assunto. Né? Daria para fazer, a gente pode fazer 3 episódios aqui para falar. Não, mas peraí, tem uma coisa que você Lemúria. não falou, que é uma fofoca doida, que talvez, no meu modo de ver, na minha interpretação, talvez dentro do aspecto lemuriano, é a coisa mais marcante e importante para estarmos aqui hoje, desse jeitinho aqui. Eu aqui, você aí. Que é a divisão física de 2 seres reprodutores. Sim, porque a gente tem dentro dessa história, né, dentro desse movimento. Primeiro eu vou falar uma coisa antes de eu responder a pergunta que até dele. então não era, Olha né? só, antes de eu responder o que ele tá falando, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois falam que mulher é fofoqueira. Vocês já perceberam que ele já contou 2 fofocas astral aqui para vocês, né? Cósmica. Depois sobra para nós, mulheres, dizer que nós é que somos as fofoqueiras. Então fica aqui o parênteses, tá? Só para vocês verem onde é que tá o barraco. Mas tudo bem. Voltando lá, né? Então, aqui no que o Ronaldo está dizendo, porque grande parte dessa estrutura desses seres, antes dessas modificações genéticas que aconteceram, esses pré-lemurianos, vamos chamar assim, vamos chamar de pré-lemuriano para ficar mais fácil da gente definir, né? Então, vamos chamar de lemuriano a partir dessa alteração cromossômica e de raça, e vamos chamar de pré-lemuriano que veio antes. Esses seres pré-lemurianos, que inclusive tinham essa característica, né, de seres de mais de 2 metros de altura, parecido com aqueles deuses lá do Egito, eles eram hermafroditas, né? Eles eram considerados seres hermafroditas, ou seja, possuidores dos 2 sexos, dos 2 gêneros, podemos dizer assim, né? E contendo o todo em si mesmo. Ok? Olha a bagunça, que agora eu vou semear a discórdia. Gente, vamos fazer... Então a gente pega uma frase de um livro importante que tem aí, né? Todo mundo já deve ter passado por ele, que diz que a gente é a imagem e semelhança do Criador. Né? E quando eu comecei a conversa, você perguntou da mitologia, eu comecei dizendo que o Criador criou em si mesmo. Então, se o lemuriano se criava em si mesmo, ele era igual ao Criador. Tcharam! Né? E aí, gente, dá pra gente ter uma ideia, né? E a gente já falou que vai falar disso, para a gente poder conversar mais sobre essa questão de polaridade, de dualidade, de todo esse processo. Porque eu só falei do começo, né? Então, assim, a gente vai incluir um episódio a mais de Lemúria para poder falar da queda, né? Porque falar da queda de Lemúria é inevitável para a gente chegar em Atlântida. E a gente vai fazer um episódio logo para vocês falando, né, de todo esse processo Atlântico. E ali a gente consegue encaixar exatamente essa queda de Lemúria. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, até para a gente ir fechando um pouco esse contexto de hoje? Se você está curtindo a história de Lemúria, se você está achando interessante esse processo lemuriano, fica ligado no episódio de Atlântida, porque o episódio de Atlântida vai trazer o que aconteceu com essa galera em Lemúria, né? O que rolou com esse pessoal, então, de 24 pares de cromossomos, sendo um quântico, para vocês não falarem que a Vanessa enlouqueceu, né? E tá falando mentira da biologia humana. Né, com esse par quântico, como é que isso se desenrola, como é que isso se desenvolve e por que cai, né? Porque se está num propósito evolutivo, se está num propósito de crescimento, se está num propósito onde, lembra que eu já falei em situações anteriores de alta humanidade, de alta tecnologia, né? Por que
que essa civilização sofre essa queda, né? O que que acontece para gerar esse processo. Mas isso é cenas para a gente falar aqui no próximo capítulo, né? No nosso próximo episódio, que é justamente o episódio que a gente vai falar sobre Atlântida, tá? O que que eu quero já lembrar você, para você não esquecer. Ativa o sininho do canal para você saber quando a gente está ao vivo. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve para que a gente possa levar essas vozes ancestrais para o maior número de pessoas, para o maior número de humanos, né, possíveis, para que a gente vá compreendendo cada vez mais quem somos nós e para onde a gente está indo, né? Qual é o futuro dessa nova Terra, para que a gente entenda a constituição desse novo humano, porque é você, sou eu, é o Ronaldo, né? É todo mundo que está aqui com a gente fazendo este processo de transição planetária, individual e coletiva. Tá certo? Me veio uma imagem agora para a gente, não sei se a gente fecha agora. Você estava falando, eu estava vendo, visualizando uma imagem agora, um filminho, né? O que nós estamos fazendo aqui talvez é exatamente o que... E você teve lá também, né? Porque não tem ninguém neste planeta que não esteve aqui, que não esteve em Lemúria, que não esteve no Egito, que não esteve em Atlântida. Uma passadinha deu, pelo menos. O que nós estamos fazendo aqui, que a gente hoje chama de podcast, tudo sofisticado, muito tecnológico. De fato, por exemplo, poderia ser bem uma reunião dos sacerdotes na Escola de Mistério do Olho de Horus. Sim. Discutindo de onde viemos, né? As origens ancestrais, o culto. Assim como a reunião dos conselhos do Conselho Lemuriano de Luz no lago. O culto a esses deuses que vieram antes, né? Quando os lemurianos se reuniam para discutir como fazer para o futuro, na verdade estavam sentados discutindo de onde viemos para entender a continuidade disso, os Atlantes, todas elas, acho que todos eles tinham alguma coisa muito parecida com esse podcast. Em algum nível. Podemos Então, dizer e não assim. adianta você que está aí também dar risada, que você também estava. Tá? Gente, muito obrigada por mais esse tempo aqui, né? Pelo nosso bate-papo, pela nossa conversa, para a gente poder fechar mais esse encontro, pensando aí nas nossas vozes ancestrais e no nosso verdadeiro futuro, né? Onde é que a gente vai chegar? Não perca aí o próximo episódio de Atlântida para a gente seguir com essa história levando as vozes ancestrais adiante, tá bom? Um beijo grande para vocês, até a próxima. Fiquem bem. A gente se vê em breve.